Bom, vamos lá então, né? A gente quer calcular aqui, é um pequeno exercício em que a gente quer calcular a amplitude, certo? Então tá aqui o comando, calcule a amplitude e o período de cada função a seguir, tá? Então a gente tem funções trigonométricas, eu vou pular um pouco a parte da teoria para que a gente possa se concentrar um pouquinho mais na prática, né? Só que antes da gente calcular aqui a amplitude e o período, a gente precisa fazer aqui algumas observações. Então aqui no canto eu coloquei duas coisas importantes. A primeira delas é o que eu estou chamando aqui de forma geral, tá? Então, assim, é a maneira mais generalizada de você escrever uma função seno e uma função cosseno, tá? Elas têm geralmente essa cara aqui. Deixa eu ver aqui, vou pegar outra cor. Aqui, o verde, tá? Então, primeiro aqui para a função seno, né? Então, a gente está chamando ela de f de x. E aí ela tem quatro parâmetros, tá? O seno, digamos, puro, ele teria essa cara aqui, né? F de x igual a seno de x, né? Essa aqui é a forma padrão básica da função seno, mas assim, a gente pode alterar isso aqui da maneira como a gente quiser. E geralmente a gente altera acrescentando quatro parâmetros que eu estou chamando de A, B, C e D aqui. Beleza? Então a gente tem esses parâmetros, né? Eu estou chamando de parâmetros, são números, tá? Então pode ser 7, menos 7, 100, 1 milhão, menos 1 milhão, raiz de 2, qualquer número real. Beleza? Então a gente tem aqui A, o B, e aqui dentro do parênteses, né, lá dentro do seno, a gente tem o C e o D. Para o cosseno é a mesma coisa, então a gente tem quatro parâmetros, o A aqui e o B aqui, e dentro do cosseno, lá do parênteses, a gente tem o C e o D. Tá? Essas são letras arbitrárias, poderia ser qualquer letra que você quisesse, alfa, beta, gama e delta, ômega, o que você quisesse. Tá? São só letras que estão representando números aqui de maneira, só para a gente generalizar a função. E aí, no caso da nossa questão aqui, né, claro, cada um desses parâmetros ele tem um papel específico na função, mas como a questão pede para a gente calcular só a amplitude e o período, a gente vai se ocupar só de dois deles então aqui, tá? Para a gente não perder tanto tempo, que são o parâmetro B, então esse cara aqui e aqui, e o parâmetro C, então esse carinha aqui e aqui. Eles são os dois parâmetros multiplicativos, né? São parâmetros que estão multiplicando de alguma maneira aqui dentro dessas funções. Olha só, o B está multiplicando o seno, e aqui embaixo também ele está multiplicando o cosseno, e o C está multiplicando o x lá dentro do parênteses. Então ele multiplica aqui e ele multiplica aqui, tá? Eles vão alterar a forma, tá? Eles vão alterar a forma do gráfico da função. A gente não vai desenhar o gráfico aqui agora, mas só para adiantar aqui algumas coisas, eles vão alterar, digamos assim, o formato, a coisa mais intrínseca do gráfico da função, tá? Isso não acontece com os parâmetros A e D, que eles ficam ali mais afastados, eles só deslocam a função ou para cima e para baixo, ou para a esquerda e para a direita. Agora o B e o C, sim, eles alteram ali, eles dão uma esticada ou então uma achatada, assim, uma esmagada na função. Mas não é o nosso objetivo aqui agora, vamos nos concentrar só em determinar, né, quem são amplitude e período. E aí eu coloquei duas observações que vão ser importantes em cada item, tá? Elas estão bem aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. Primeira delas, o B, que é sempre esse cara que está multiplicando o seno, né, de alguma coisa, ou então o cosseno de alguma coisa, então ele está ali de fora multiplicando, ele é o próprio valor da amplitude, tá? Então a gente vai olhar para o B e já vai descobrir de cara quem que é a amplitude, tá? Isso é bom porque poupa a gente de fazer conta, né? Então aqui a gente só vai olhar mesmo para ele e vai descobrir a amplitude, tá? Ele pode ser positivo ou negativo, isso não vai alterar tanta coisa, a gente está só interessado no valor positivo dele, tá? Porque a amplitude ela é uma medida, né? Então assim, o fato de ela ser positiva ou negativa não muda muita coisa, ela é só uma característica da função. Então assim, ainda que ela apareça com um sinal de menos ali do lado dela, a gente vai identificá-la com um valor positivo. Então a gente vai meio que desconsiderar o menos e vai considerar só o valor positivo da amplitude. E esse parâmetro C, né, que aparece lá dentro, multiplicando ali o x, né, geralmente a gente tem C vezes x e o restante ali da função. Ele não é o período propriamente dito, né, seria mais fácil que fosse, mas não é. Mas ele nos dá subsídio, né, para poder calcular o período. Por quê? E aí eu coloquei aqui na observação o seguinte, ó, eu coloquei que ele serve para calcular o período, embora ele não seja o período,
mas o cálculo é muito simples, tá? A gente vai utilizar essa formulinha aqui. É interessante que a gente memorize, ela não é tão comprida assim, né, tão complicada. Tá? A gente sempre vai ter um 2π lá em cima, então isso aqui já é fixo da fórmula, dividido pelo módulo de c. Só adiantando, este módulo aqui, ele vai sempre entregar para a gente um valor positivo, tá? Então, ainda que o c seja negativo, sei lá, vamos supor que você tem uma função em que o c é menos 4, tá? O módulo de menos 4 é o próprio 4, tá? Então, a gente vai desconsiderar o valor negativo e vai considerar ele só como positivo mesmo, tá? A gente chama de módulo ou valor absoluto, beleza? Então, o módulo do número 7 é o 7. O módulo do menos 7 também é o 7. Tá? Então, o efeito do módulo sobre um número é te entregar sempre o valor positivo desse número. A gente vai desconsiderar aí o sinal, caso haja aí um sinal negativo. Beleza, então a gente vai calcular o período como 2π dividido pelo módulo de c. E aí o c é aquele cara que aparece multiplicando x. São contas tranquilas, eventualmente a gente vai ter que fazer alguma divisão de frações ali, né? A gente vai ter duas frações e a gente vai ter que dividi-las, mas a gente vai lembrando dessas coisas ao pouco e a gente não precisa se desesperar tanto com elas, tá? Então vamos lá, não vai dar para resolver tudo nesse vídeo, mas aí eu resolvo algumas aqui e o restante nos próximos, beleza? Então vamos começar aqui com a letra A, tá? A gente quer calcular aí a amplitude e o período dessa função, f de x igual a seno de 2 vezes x, tá? Então estamos aqui, essa daqui é que a gente vai fazer agora. Beleza, vou fazer aqui embaixo. Tá, então deixa eu dividir aqui. Deixa eu afastar um tiquinho para ter mais espaço aqui. Beleza, então vamos lá para a letra A, tá? Vou só reescrever. Não, calma aí. Vamos fazer assim. Deixa eu afastar um pouquinho e colocar de azul. Beleza. Tá, vou reescrever aqui a função f de x igual a seno de 2 vezes x. Beleza? Vamos chamar a amplitude de A e o período vamos chamar de P. Só para a gente não ter que ficar escrevendo isso toda hora, tá? Lembra só, eu falei para vocês que a amplitude é simplesmente o valor, né, que aparece multiplicando o seno ou o cosseno lá de fora, certo? Que eu chamei de B ali naquela nossa função, naquele modelo de função aqui, nesse modelo geral, né, a amplitude ela já está bem aqui, ela é esse Bzinho aqui. Aqui parece que não apareceu ninguém, né, nessa função da letra A, porque está um seno aqui sozinho e não tem ninguém multiplicando ele, mas de fato tem alguém aqui, tá? E esse alguém é o número 1, beleza? Ele está multiplicando aqui o seno, lembra? Quando você multiplica o 1 por qualquer outro número, o resultado é o próprio número, tá? Então, 1 vezes 1000 é o próprio 1000, tá? Aqui não seria diferente. 1 vezes seno de 2x é o próprio seno de 2x. Então, a gente só tem esse costume de não escrever o número 1 só para não carregar demais as nossa notação. Mas aqui tem o número 1, ele só está escondido aqui, tá? Isso já entrega para a gente, na letra A, amplitude igual a 1. Então pronto, a gente não precisa fazer tanta conta. Já sabemos quanto que vale a amplitude. Vamos calcular agora o período. E aí, só lembrando, para calcular o período, a gente tem que olhar para aquele parâmetro c que fica lá dentro do parênteses, dentro do seno ou do cosseno, multiplicando o x, tá? Tá muito rabiscado aqui, mas a gente está olhando, deixa eu apagar um pouco aqui desses, só para ficar mais limpo, tá? Então a gente está olhando para esse carinha aqui que multiplica o x. Ele vai fornecer para a gente aí meios de calcular o período, tá? E no caso aqui da letra A, se vocês observarem, olha só, o c é esse 2 aqui, tá? Então, pelo menos aquele czinho não é o período ainda, mas a gente sabe que ele vale 2. A gente vai utilizá-lo para calcular o período. E de que maneira a gente vai fazer isso? Vamos utilizar essa fórmula aqui. 2π sobre o módulo de c. Lembrando que o módulo tem que entregar o valor positivo do c, caso ele seja negativo, né? Não é o caso aqui, mas se ele fosse, ele entregaria para a gente o valor positivo, tá? Então vamos lá. 2π sobre o módulo de c. Eu vou ficar reescrevendo aqui por enquanto, só para a gente ir nesses primeiros exemplos e se acostumando, tá? Com essas expressões. Se você já decorou, ótimo, faça a conta direto, tá? Então 2π
dividido pelo módulo. A gente viu que o C vale 2, então no lugar do C aqui a gente vem e coloca um 2, beleza? O módulo do número 2, ele já está positivo, então não muda nada nele, ele só entrega para a gente o próprio número 2. Tá? Então fica 2π sobre 2. E aqui, geralmente, a gente sempre tem uma coisinha para fazer, seja uma multiplicação, uma divisão, cortar dois números, tá? Olha só, você tem o 2 aqui em cima, multiplicando π, e também tem o 2 lá embaixo, tá? Você pode simplificar esses números, significa dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, nesse caso, o próprio 2, tá? 2 dividido por 2 vai dar 1, então fica só o π sozinho aqui. Se você quisesse escrever 1, você poderia, mas eu vou deixar só o π mesmo, para não carregar demais nossas contas. Ai, meu Deus. E lá embaixo seria a mesma coisa, você poderia colocar o número 1, porque 2 dividido por 2 dá 1, mas π dividido por 1 é o próprio π, certo? Então, π radianos é o valor do período. Tá? Então, a gente já sabe aqui que a amplitude vale 1 e o período vale π. Muitas vezes o período ele vem em termos aí do π, né? Lembrando que π a gente tem uma conversão, né, entre graus e radianos. Essas medidas aqui elas estão relacionadas da seguinte maneira. Π radianos, né, essa aqui é a unidade de medida para graus, para ângulos, ela vale 180 graus, beleza? Então isso aqui é como se fosse, a cada 180 graus, essa função completa um ciclo, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas o significado seria esse. Então pronto, na letra A amplitude vale 1 e o período vale π, beleza? A igual a 1, P igual a π, certo?